E aí, chegamos com mais uma exploração daquelas para, assim, sacudir as ideias. Hoje o papo é sobre um livro que, sério, deu um nó na cabeça de muita gente e, olha, continua dando. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ó, a gente está com a versão comemorativa de 20 anos aqui, então tem coisa boa para cavar. Qual a nossa missão? É desvendar o que raios diferencia a cabeça do tal pai rico e do pai pobre. Será que tudo aquilo que ensinaram pra gente sobre dinheiro, trabalho, segurança, tá de cabeça para baixo? Vamos investigar umas ideias que parecem, assim, meio loucura à primeira vista. Total, tipo, Sua casa, seu porto seguro não é um ativo. Como assim? E os ricos não trabalham por dinheiro. Oi? Parece papo de doido, né? Mas segura a curiosidade que a gente vai fundo nisso, com aquela energia lá em cima. Bora lá. é exatamente essa provocação central, né? O livro nasce da experiência do próprio autor com essas duas figuras paternas muito diferentes. O pai biológico dele, super qualificado academicamente, um PhD, mas que, bom, vivia apertado de grana, ele chamou de pai pobre. O acadêmico esforçado, mas sem grana. Clássico. Pois é. E do outro lado, o pai do melhor amigo dele. Um cara empreendedor, com menos estudo formal, mas assim, com uma prosperidade notável. Esse era o pai rico. Esse duelo de visões de mundo sobre dinheiro, carreira, risco, é o que torna a leitura tão impactante até hoje. E a diferença já começa ali nos conselhos básicos, né? Aquela coisa que a gente ouve desde pequeno. O pai pobre, o que ele dizia? Meu filho, estude muito para arranjar um bom emprego numa empresa sólida. Aquele caminho seguro, sabe? Previsível. Sim, o foco total na segurança, no emprego estável. Já o pai rico vinha com uma bomba, né? Ele falava, estude muito para você poder comprar uma boa empresa. Uau. Percebe a inversão total de perspectiva? Não é sobre ser um empregado seguro, é sobre ser o dono do negócio, ser quem controla. O pai pobre focava muito no que o Kiyosaki depois chamou de quadrante E de empregado ou A de autônomo, buscando a segurança. Certo. O pai rico apontava para o D de dono de negócio e para o I de investidor. O foco era a liberdade financeira. Caramba. É uma diferença, assim, brutal de filosofia de vida. E as crenças sobre o dinheiro em si. O pai pobre com aquele papo meio comum até de, dinheiro não traz felicidade, não me importo com dinheiro. Exato. Quase uma negação, né? É. Já o pai rico era mais direto ao ponto. Dinheiro é poder. E a questão dos impostos, então? Essa parte pega. Um achava que rico tinha que pagar mais para sustentar o sistema. Sim, aquela visão mais social. E o outro dizia que imposto, na verdade, pune quem produz. Isso muda completamente a forma como você encara as suas finanças, o seu planejamento. Totalmente. Essas visões opostas sobre risco, sobre investimento, sobre o próprio significado do dinheiro e até o papel do Estado, isso molda todas as decisões financeiras. O pai pobre buscava evitar o risco a qualquer custo. Era um medo falando mais alto. A aversão total à perda. Exato. Já o pai rico ensinava a gerenciar o risco. E como? Principalmente através do conhecimento, da inteligência financeira. É menos sobre evitar perder e mais sobre saber como jogar o jogo, entende? Entendi. Ok, então segura essa. Lição número 1 do livro e já chega assim, chutando a porta. Os ricos não trabalham por dinheiro. Aí complica a minha cabeça. Como assim? A gente trabalha pra quê, então? Pra pagar boleto, é? Ou será que tem alguma mágica aí que eu não peguei? Essa é uma das ideias mais contraintuitivas e talvez mais libertadoras do livro. A tese do pai rico é que a maioria das pessoas, a classe média, a classe baixa, está presa no que ele chama de corrida dos ratos. Já ouviu essa expressão? Opa, já ouvi e a imagem é forte. Aquela rodinha de hamster que não sai do lugar. A gente corre, corre, corre e continua no mesmo ponto, né? Exatamente. É o ciclo vicioso. Acorda cedo, pega trânsito, rala o dia todo para ganhar dinheiro, aí o dinheiro entra e some.
Paga aluguel, mercado, cartão, a prestação do carro. As contas básicas e mais um pouco. Isso. Aí fica sem dinheiro de novo e o ciclo recomeça no dia seguinte. Acordar, trabalhar, pagar contas. Ad infinitum é um padrão de vida baseado na troca direta. Seu tempo precioso por dinheiro. Sem construir nada que gere renda por si só, sabe? Entendi. E o que alimenta essa corrida maluca sem fim? Porque parece que tem mais coisa aí além da necessidade óbvia de pagar as contas, né? Deve ter um fator emocional. Tem, e é forte. Segundo o Pai Rico, são duas emoções humanas muito poderosas que movem essa roda. O medo e a ambição, ou o desejo, a ganância, como ele às vezes chama. O medo de ficar sem grana, de não ter como pagar o básico, nos empurra para aceitar qualquer trabalho que pague as contas, mesmo que a gente não goste. A necessidade fala mais alto. Exato. Mas aí, quando o salário entra, timba. Vem o desejo por coisas melhores. Uma roupa nova, o celular da moda, um jantar fora, um carro bacana, e a gente gasta. Aí o dinheiro acaba de novo, o medo de não ter como pagar as contas volta com tudo e a gente continua correndo atrás do próximo salário para alimentar os desejos. Nossa, faz muito sentido. É uma armadilha, né? Primeiro o medo te empurra, depois o desejo te puxa. E você fica preso nesse ciclo. É a cenoura na frente do burro, correndo atrás de algo que parece satisfazer, mas só te mantém preso na corrida. Mas como o Pai Rico ensinou isso pro Kiyosaki na prática? Teve aquela história meio absurda dele fazer os meninos trabalharem de graça, não foi? Conta isso direito, que história é essa? Ah, essa é clássica e mostra bem a mentalidade radical do Pai Rico. Foi assim, ele contratou o jovem Robert e o amigo dele, o Mike, para trabalhar numa das lojinhas dele por uma merreca, tipo 10 centavos por hora. Uma coisa irrisória mesmo. 10 centavos? Pois é. Aí, depois de umas semanas, os meninos, claro, foram reclamar. Falaram que o salário era muito baixo e, pior, que não estavam aprendendo nada sobre como ficar rico, que era o objetivo deles. Justo. Aí o Pai Rico, em vez de só dar um aumento, fez uma proposta chocante. Aumentou a oferta para zero nada. Trabalhar de graça. Trabalhar de graça para aprender a ficar rico? Isso é genialidade ou é exploração infantil? Tô brincando. Mas qual era a lógica por trás dessa maluquice toda? Tinha que ter uma. Tinha, e era brilhante, na verdade. Ao tirar o salário da equação, ele queria forçar os meninos a pensar fora da caixa, a não depender mais daquele pagamento direto pelo tempo deles. A ideia era, parem de focar no salário. Ele disse algo como: a maioria das pessoas aceitaria um pequeno aumento e continuaria reclamando, presa na mesma armadilha. Vocês precisam usar a cabeça para encontrar ou criar oportunidades de ganhar dinheiro em vez de só pedir um salário maior. Caramba, que virada de chave. E deu certo? Os moleques não saíram correndo dali, tipo, esse cara é louco? Deu muito certo. Foi o pulo do gato. Sem a motivação do salário imediato, eles começaram a de fato observar o ambiente da loja com outros olhos. E perceberam algo interessante. Os gibis que não eram vendidos eram simplesmente descartados. A distribuidora mandava rasgar a capa e jogar fora. Sério? Jogavam fora? Sim. Aí eles tiveram a ideia, pediram permissão para ficar com esses gibis velhos, que iam pro lixo de qualquer forma, e montaram uma biblioteca no porão da casa do Mike. Sensacional. A famosa biblioteca de gibis. Eu lembro dessa parte. Exatamente essa. Eles organizaram tudo direitinho e olha que sacada. Contrataram a irmã do Mike como bibliotecário. Já criaram um emprego. Pois é. Pagavam para ela $1 por semana, uma fortuna para a época, e cobravam das outras crianças da vizinhança 10 centavos para entrar e ler quantos gibis quisessem por um período tipo 2 horas. Gênios mirins do empreendedorismo. Totalmente. Eles criaram um pequeno negócio do nada, usando um recurso descartado, um lixo, e fizeram o dinheiro começar a trabalhar para eles. Mesmo que fosse em pequena escala, foi a primeira lição prática de como fugir da corrida dos ratos. Não trabalhar pelo dinheiro, mas criar sistemas ativos que geram dinheiro para você. Que história incrível.
E isso amarra perfeitamente com a tal regra número 1 do pai rico, né? Entenda a diferença entre um ativo e um passivo. E compre ativos. Parece óbvio, né? Tipo, ativo é bom, passivo é ruim, mas o livro diz que é justamente aqui que a maioria das pessoas patina feio. Por quê? Onde está a pegadinha? A pegadinha tá na simplicidade que engana. Porque a definição do pai rico é brutalmente direta, não tem meio termo. Ativo é qualquer coisa que põe dinheiro no seu bolso. Ponto. Passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Fim. Direto e reto? Sim. O problema é que a gente é ensinado culturalmente e às vezes até por especialistas financeiros a chamar coisas que claramente tiram dinheiro do nosso bolso de ativos. É aí que a confusão começa. E aí entra a bomba atômica do livro, o exemplo mais polêmico. A casa própria. O sonho da maioria. Ter o cantinho para chamar de seu. Aí vem o Kiyosaki e pá, diz, sua casa não é um ativo. Isso gera uma discussão enorme, especialmente aqui no Brasil, onde ter a casa própria é quase um atestado de sucesso, de segurança, né? Exatamente por isso causa tanto impacto. Ele força a gente a questionar essa crença cultural profunda, olhando friamente para o fluxo de caixa. A pergunta é, esse bem coloca dinheiro no seu bolso ou tira? E a casa própria, na maioria dos casos, funciona como um passivo gigante no orçamento. Pensa bem. É verdade. Tem a prestação do financiamento, que dura décadas às vezes, tem IPTU todo ano, tem condomínio, se for o caso, tem seguro, tem os custos de manutenção que nunca acabam, sempre tem algo para consertar ou reformar, ela tira dinheiro do seu bolso todo santo mês. Peraí, mas e a valorização do imóvel? O pessoal sempre fala disso. Ah, mas meu imóvel valorizou X%. E o fato de eu não pagar aluguel, isso não conta como um ganho, como um ativo? Conta, mas são perspectivas diferentes que o Kiyosaki quer separar. A valorização é potencial, futura, incerta. Não é fluxo de caixa garantido entrando na sua conta todo mês. Entende? Você só realiza esse ganho se vender. E aí precisa morar onde? E não pagar aluguel é ótimo, claro, evita uma despesa. Mas as despesas de ser dono, impostos, manutenção, juros do financiamento, muitas vezes superam o valor que você pagaria de aluguel num imóvel similar. Tem esse ponto. O ponto central do pai rico não é ser contra ter a casa própria. Não é isso. É entender que financeiramente, pela definição dele de fluxo de caixa, ela geralmente funciona como um passivo. A recomendação dele é: foque primeiro em adquirir ativos de verdade. Aqueles que colocam dinheiro no seu bolso consistentemente, mês após mês. Entendi. A prioridade é construir a coluna de ativos primeiro. E quais seriam esses ativos de verdade, segundo o livro? Aqueles que põem dinheiro no bolso. São coisas que geram renda para você com o mínimo de esforço contínuo da sua parte. O livro dá vários exemplos clássicos. Imóveis de aluguel, onde o inquilino paga suas contas e, idealmente, ainda sobra um lucro para você. Ações de empresas sólidas que pagam dividendos regularmente. O dinheiro dos lucros das empresas pingando na conta. Exato. Títulos de renda fixa, que pagam juros, royalties sobre propriedade intelectual. Se você escreveu um livro, compôs uma música, tem uma patente. E talvez o mais importante para ele: negócios que funcionam sem a sua presença constante. Sistemas que geram dinheiro enquanto você dorme, viaja, faz outras coisas. A famosa renda passiva. É o sonho. E aí que mora o perigo da classe média que o livro descreve tão bem, né? A pessoa recebe um aumento, começa a ganhar mais, e o que ela faz? Corre para comprar um carro mais caro, financiado em mais vezes, muda para uma casa maior, com um financiamento maior ainda. Exatamente. Ou seja, a coluna de passivos cresce junto com a renda, às vezes até mais rápido. E a pessoa continua na mesma corrida dos ratos, só que agora numa gaiola um pouquinho maior, mais chique, talvez dourada, mas ainda uma gaiola. Perfeita imagem. É o ciclo. Mais renda, menos gastos, menos passivos. Os ricos, segundo a filosofia do livro, fazem o oposto. Eles usam o aumento da renda para comprar mais ativos. O objetivo é construir essa coluna de ativos até que a renda gerada por ela seja suficiente para cobrir todas as despesas mensais e ainda sobrar.
Aí sim você alcançou a liberdade financeira. Só então, com o dinheiro que vem dos ativos, é que eles compram os luxos. Essa ordem faz toda a diferença. E falando nisso, a gente chega na lição número 3, cuide do seu negócio. Isso me confundiu um pouco no começo. Não quer dizer que todo mundo tem que pedir demissão amanhã e abrir uma empresa, certo? Tem uma pegadinha aí, né? Exato, tem uma distinção muito importante aí. O livro diferencia claramente a sua profissão do seu negócio. Sua profissão é o que você faz para ganhar o salário, para pagar as contas. Você pode ser médico, engenheiro, professor, vendedor, programador. É o seu emprego, sua fonte de renda ativa. Onde eu troco o meu tempo e habilidade por dinheiro. Isso. Já o seu negócio, na visão do Kiyosaki, é a sua coluna de ativos. É aquilo que você possui e que gera renda para você, idealmente de forma passiva. Ah, então eu posso ser um programador de dia, minha profissão, mas o meu negócio de verdade são os meus investimentos em fundos imobiliários ou aquele e-commerce de camisetas que eu toco nas horas vagas e já está começando a dar um lucrinho. Exatamente essa a ideia. A recomendação do livro é: mantenha seu emprego, sua profissão no começo, principalmente se você gosta e ele paga bem. Use o salário para pagar as contas básicas, para viver, mas, crucialmente, dedique tempo e uma parte do seu dinheiro para construir o seu negócio, ou seja, para comprar ou criar ativos. O seu emprego atual financia a construção da sua futura liberdade financeira. Lembrei agora do exemplo do Ray Kroc, o cara que transformou o McDonald's naquele gigante. Ele mesmo dizia que o negócio dele não era vender hambúrguer, mas sim imóveis. Exatamente. Ele tinha a clareza de que a verdadeira máquina de fazer dinheiro do McDonald's, no longo prazo, era a posse e o controle dos terrenos super bem localizados onde as franquias eram construídas. Os hambúrgueres eram só o meio para pagar o financiamento desses imóveis valiosíssimos. Ele estava cuidando do negócio dele, imóveis, enquanto exercia a profissão, vender franquias e sanduíches. É uma mentalidade de longo prazo focada em construir patrimônio que gera renda. genial, pura estratégia. E tem aquela outra diferença crucial que você mencionou. Quando os ricos compram artigos de luxo versus quando a classe média e pobre compra. Como é isso mesmo? A ordem dos fatores altera o produto financeiro aqui. Altera e muito. É uma inversão total de prioridades que revela a mentalidade. Os ricos, segundo o livro, compram os luxos, o carrão importado, a viagem espetacular, a joia cara, por último. É quase como uma recompensa, um bônus. E eles usam o dinheiro que os ativos deles geraram para pagar por isso. O ativo paga pelo luxo. Exato. Já a classe média e pobre, muitas vezes para parecer rica, para manter um status ou por pura pressão social, compra esses luxos primeiro. E quase sempre usando dívida, estourando o cartão de crédito, fazendo financiamentos a perder de vista. O que isso faz? Só aumenta a coluna de passivos e aperta ainda mais o laço da corrida dos ratos. Fica mais difícil ainda sair dela. Total. É a grande diferença entre ser rico de verdade, ter ativos trabalhando para você, e só parecer rico, afundado em dívidas para manter as aparências. E para conseguir fazer tudo isso, entender fluxo de caixa, diferenciar ativo de passivo, cuidar do seu negócio, ter a disciplina para comprar luxo só no final, o livro martela demais mesmo na tecla da inteligência financeira, da alfabetização financeira. Porque isso é tão crucial assim. Porque na visão do Kiyosaki faz muito sentido, a escola tradicional nos prepara muito bem para sermos bons empregados, o quadrante E, ou bons autônomos especialistas, o quadrante A. Aprendemos uma profissão. Mas ela não nos ensina quase nada sobre como o dinheiro funciona de verdade. É verdade. Educação financeira na escola. Quase zero. Pois é. Aprendemos a trabalhar duro pelo dinheiro, mas não como fazer o dinheiro trabalhar duro por nós. Inteligência financeira, para o Kiyosaki, é justamente isso. É saber o que fazer com o dinheiro depois que você o ganha. É aí que a mágica da construção de riqueza acontece. Ou que o desastre financeiro se instala se você não souber o que fazer. E o que compõe essa tal inteligência financeira na prática?
É só saber investir na bolsa de valores, comprar ações? Ou é mais que isso? É bem mais amplo. O livro resume em 4 pilares principais de forma bem direta e prática. Primeiro, contabilidade. Não precisa ser um contador, mas tem que entender de números, saber ler um balanço patrimonial simples, uma demonstração de resultados, entender para onde o dinheiro está indo. Sem isso, você está dirigindo no escuro, financeiramente falando. Ler os números do seu próprio jogo. Exato. Segundo, investimentos. Aqui sim entram as estratégias para fazer o dinheiro render e se multiplicar. É a ciência do dinheiro fazendo mais dinheiro. Entender as diferentes opções, riscos, retornos. Terceiro, entendimento de mercado. Sacar a lei básica da oferta e da procura. Entender minimamente as condições econômicas que afetam seus investimentos, as tendências. O contexto onde você está investindo. Isso. E quarto, a lei. Conhecer as regras do jogo, especialmente as vantagens fiscais que a lei oferece e como usar estruturas legais, como as sociedades anônimas empresas, para proteger seus ativos e otimizar a carga tributária, tudo dentro da lei, claro. Falando em lei e impostos, você tocou num ponto-chave que o livro aborda bastante. Como os ricos usam empresas, as sociedades anônimas, de forma estratégica. Qual é a grande sacada aí, de forma simples? Não é só para sonegar imposto, né? Não, de jeito nenhum. A ideia é usar as regras legais que existem a seu favor de forma inteligente. A diferença-chave que o livro aponta, de forma simplificada, é a ordem em que as coisas acontecem. Um empregado do quadrante E ou um autônomo do quadrante A geralmente funciona assim. Primeiro, ele ganha o dinheiro, salário honorário. Segundo, ele paga imposto sobre tudo o que ganhou. Terceiro, ele gasta o que sobrou. O governo pega a parte dele primeiro. Exato. Já uma empresa, que é a estrutura usada por donos de negócios D e investidores I, pode legalmente inverter parte dessa lógica. Primeiro, a empresa ganha dinheiro, receita. Segundo, ela gasta em despesas operacionais necessárias para o negócio antes de calcular o lucro final, e muitas dessas despesas podem ser legalmente deduzidas do lucro tributável. Terceiro, ela paga impostos sobre o lucro que restou depois de ter gasto com o negócio. Ah, então a empresa gasta primeiro e paga imposto sobre o que sobra. Basicamente, sim, sobre o lucro líquido. Essa estrutura permite reinvestir mais dinheiro no próprio negócio ou em outros ativos, antes do imposto morder uma fatia maior. É uma vantagem significativa para quem entende e usa o sistema legalmente. Não é sonegar, é planejar. Uau! Entender o sistema faz toda a diferença mesmo. Mas beleza, vamos lá. A pessoa lê o livro, ouviu o nosso papo aqui, entendeu tudo, a mentalidade, a diferença de ativo e passivo, a importância de cuidar do próprio negócio, até as vantagens legais de ter uma empresa, parece que está tudo pronto para decolar, né? Aí o Kiyosaki vem e diz: calma, que tem mais coisa. Existem uns sabotadores internos, uns fantasmas que travam tudo, mesmo com conhecimento. Quais são esses fantasmas? Ele mapeou 5 grandes obstáculos que derrubam muita gente, mesmo quem já entendeu a teoria. Podemos agrupar para facilitar a digestão? Primeiro, temos os bloqueios mentais, que são gigantes. O principal é o medo, especialmente o medo de perder dinheiro. E junto vem o ceticismo. Ah, o medo de perder grana. Esse paralisa legal. E o ceticismo? Aquela vozinha chata que fica dizendo: ah, isso não funciona para mim, é arriscado demais, é bom demais para ser verdade, isso é golpe. Exatamente. O pai rico viu o medo de perder não como algo a ser evitado a todo custo, mas como parte inevitável do processo de aprender e vencer. Ele até usava exemplos históricos, tipo, os texanos perderam no Álamo, mas aquilo virou um grito de guerra para a vitória depois. Todo mundo que venceu de verdade no mundo dos negócios e investimentos perdeu dinheiro em algum momento. A questão é, você aprende com a perda ou você desiste e se encolhe? É usar a perda como trampolim, não como desculpa. Perfeito. E o ceticismo? Muitas vezes ele é só a preguiça de investigar, de analisar os fatos, de buscar conhecimento real. É mais fácil ouvir o vizinho especialista, que nunca investiu R$1 na vida, ou a notícia pessimista, do que fazer a própria lição de casa.
O livro é duro nisso. A dúvida não investigada custa oportunidades valiosíssimas. Ceticismo sem análise é só barreira. Faz todo sentido. Ok, medo e ceticismo são barreiras mentais. E os outros obstáculos? Parecem mais ligados à ação ou falta dela? Exato. Temos os bloqueios de ação. Aí entram a preguiça, que muitas vezes se veste com a desculpa do estou ocupado demais, não tenho tempo para cuidar das minhas finanças. Clássica desculpa. Tô muito ocupado trabalhando para ganhar dinheiro para ter tempo de aprender a fazer dinheiro. Irônico, né? Muito. E junto com a preguiça, vêm os maus hábitos financeiros, tipo o hábito de gastar tudo que ganha, ou pior, gastar mais do que ganha, e o hábito terrível de se pagar por último, pagar todas as contas, todo mundo, e se sobrar alguma coisa, aí sim pensar em investir ou guardar. Geralmente não sobra, né? Nunca sobra. E qual a cura para essa preguiça disfarçada de ocupado? A cura, segundo o Pai Rico, é uma pitada de ambição, ou o que ele chama de ganância saudável, e uma mudança de pergunta. Em vez de dizer automaticamente, não posso comprar isso, seja um investimento, um curso, etc., se forçar a perguntar como eu posso comprar isso. Essa simples pergunta abre a mente, força o cérebro a buscar soluções criativas, a encontrar caminhos. Trocar a afirmação limitante pela pergunta que abre possibilidades. Gostei. E os maus hábitos? Principalmente esse de se pagar por último. O Pai Rico tinha uma solução radical para isso, né? Tinha. E é outra ideia bem polêmica do livro. Pague a si mesmo primeiro. A recomendação dele era, assim que o dinheiro entrar, salário, receita do negócio, antes de pagar qualquer conta, separe o dinheiro destinado aos seus investimentos, ao seu negócio. Pague a si mesmo primeiro. Opa, peraí. Pagar a si mesmo primeiro. Mas e os boletos chegando? E o aluguel? E o cartão de crédito? Isso não é receita para virar um devedor contumaz, ficar com o nome sujo? Parece contraintuitivo e até irresponsável à primeira vista, né? Mas a lógica dele era psicológica e motivacional. Ele dizia que a pressão dos credores ligando, cobrando, te força a ser mais criativo, a buscar novas fontes de renda, a fortalecer sua inteligência financeira para dar conta do recado e pagar todo mundo. Se você se paga por último, nunca sente essa pressão positiva, essa urgência, e tende a se acomodar, a não buscar crescer financeiramente. Caramba! É usar a pressão externa como combustível para a ação. Que doideira! É um treino de disciplina punk e de usar a pressão a seu favor. Mas exige coragem e um mínimo de planejamento, imagino. Não dá para fazer isso de forma totalmente desorganizada. Com certeza. Exige muita disciplina e autocontrole. Não é para sair fazendo loucuras, mas para criar um compromisso forte com a sua construção de riqueza. E o último obstáculo que ele menciona... Falta um ainda? É o bloqueio de aprendizado, a arrogância. Achar que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada sobre dinheiro, investimentos, negócios. A pessoa que é arrogante fecha a porta para novas ideias, para ouvir conselhos e principalmente para reconhecer os próprios erros. E reconhecer erros é essencial para crescer, especialmente financeiramente. O aprendizado tem que ser contínuo, humilde. Nossa Senhora! Que jornada! É muita coisa para digerir. No fundo, então, Pai Rico, Pai Pobre é um chamado para uma revolução na nossa cabeça, é isso? Questionar tudo o que nos disseram sobre dinheiro e segurança, focar em construir ativos que trabalham para a gente, nunca parar de aprender e, talvez o mais difícil de tudo, encarar de frente nossos próprios medos, nossa preguiça disfarçada, nossos maus hábitos arraigados e nossa possível arrogância. É tipo sair do modo zumbi financeiro. Exatamente essa mensagem central. Enriquecer, construir riqueza começa na mente. Não é só sobre números, planilhas ou qual o melhor investimento da moda. É sobre mudar fundamentalmente a forma como você pensa e, consequentemente, como você age em relação ao dinheiro. É reprogramar o cérebro para jogar o jogo da riqueza com inteligência, com estratégia, com ousadia calculada. A maior ferramenta para construir riqueza não está no banco, não está na bolsa de valores,
Tá aqui, ó, entre as nossas orelhas. Total. E para fechar com chave de ouro e deixar todo mundo aí pensando depois do nosso papo, tem uma frase do livro que é quase um tapa de luva de pelica, né? Aquela que diz: o ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, ela pode criar uma riqueza sem precedentes em um instante. Uma mente destreinada, por outro lado, também pode criar uma pobreza extrema. A cada dia, a cada centavo que você recebe, você decide se quer ser rico, pobre ou apenas classe média. Pesado, né? Fica a pergunta no ar, então. O que a sua mente está construindo hoje? Que futuro financeiro ela está desenhando para você agora mesmo, com cada decisão que você toma? Foi demais desvendar essas ideias aqui. Valeu mesmo pela companhia nessa nossa análise turbinada de Pai Rico, Pai Pobre. Energia lá em cima. Até a próxima.